Olá pessoal, então vamos lá. O aspecto visual do conteúdo escrito do nosso trabalho é de extrema importância em um programa que envolva a edição de texto. Então, os sistemas, de maneira em geral, disponibilizam recursos muito próximos, se não os mesmos, para que possamos manipular propriedades importantes nos nossos textos, como fonte, tamanho, cor, espessura e outros aspectos. Nós estamos aqui no Excel e na aba de ferramentas Página Inicial, temos as ferramentas mais comuns usadas na construção de quaisquer planilhas e a seção de fonte. Dentro dessa seção fonte, temos os recursos mais comuns utilizados para a manipulação dos textos da nossa planilha. Então nós temos aqui uma tabela bem simples, onde na primeira coluna temos a categoria de itens e na segunda o valor que foi gasto no mês por cada um desses itens. E claro, o total, que é a soma do gasto dos 3 itens no mês. Vamos alterar o visual das fontes da nossa tabela, deixando-a com mais cara de tabela e facilitar a leitura dela pelo nosso usuário. Então, no primeiro item da nossa seção fonte, definiremos qual fonte vamos usar para essa tabela. Clicando nessa flecha ao lado direito do nome da fonte, podemos escolher qual fonte, dentre uma grande variedade, iremos utilizar para o texto dessa célula. E você vê que conforme eu deslizo o cursor do mouse sobre essas fontes, há uma prévia ali atrás. Então vamos escolher uma fonte Arial para todos os itens da nossa tabela. Na segunda caixa de seleção é onde vamos definir o tamanho das fontes dos nossos textos. Então, clicando sobre essa flecha ao lado do tamanho da fonte e deslizando o cursor pelos tamanhos, vocês veem que ele vai aumentando ou diminuindo o tamanho do nosso texto. Vamos mudar alguns tamanhos desses itens. No primeiro item, vamos dizer que o tamanho será de 16. Na coluna de categoria e valor no mês, vamos também mudar o tamanho para 14. Os 3 itens da tabela e os respectivos valores vamos deixar com o tamanho de 11. E para diferenciar dos itens da tabela, a linha de total e o valor vamos mudar para 14 também. Esse tamanho também pode ser alterado por esses 2 botões que vocês veem aqui. O primeiro botão, esse A maior, com essa flecha em azul para cima, indica que quando clicarmos sobre ele, vocês veem que o texto vai aumentando de tamanho. Do mesmo modo, nesse outro botão, com um A menor e uma flecha apontando para baixo, ao ser clicado, o texto vai diminuindo de tamanho. Também podemos dar um destaque para as fontes desses textos, de forma a deixá-lo mais claro com relação a outros itens que eventualmente possam ter numa tabela. Através desses 3 botões, que são comuns a quase todos os sistemas que envolvam a edição de texto. Então, o primeiro botão é negrito. Ao ser clicado, vocês veem que o texto fica com uma espessura maior, mais destacável com relação ao fundo da planilha e, portanto, mais fácil de se ler. No segundo item, ele torna itálico. Essa inclinação vai deixar o texto mais corrido, mais contínuo e mais rápido de ser lido. E no terceiro item, sublinhado, um grifado vai aparecer sobre o texto, que também ajuda a dar um destaque com relação aos outros itens da tabela. Vamos mudar alguns desses aspectos aqui. Vamos então selecionar o título da nossa tabela, as duas colunas da nossa tabela e deixá-las em negrito. Na coluna categoria, e para destacar dos valores da coluna valor no mês, vamos marcar esses 3 itens em negrito. E claro, a linha de total e o respectivo valor também serão em negrito. E para finalizar, para dar um aspecto visual melhor de tabela, podemos usar esse recurso, que na verdade se trata do contorno das bordas da célula. Por padrão, ao ser preenchido qualquer conteúdo nas células do Excel,
não há o preenchimento, o contorno automático dessas bordas. Isso é algo que temos que fazer manualmente. Então, quando selecionamos uma célula, clicamos nessa flecha ao lado direito dessa grade que aparece e selecionamos, por exemplo, todas as bordas, vocês veem que um contorno em preto em volta da célula apareceu. Isso é ótimo porque destacou tanto o conteúdo interno da célula como a própria célula em si. Vamos marcar os demais itens da tabela, clicar nesse botão e vocês veem que, da mesma forma, houve contornos entre todas as células e nos lados externos, reforçando a ideia de que isso é uma tabela. Então é isso.